Sejam bem-vindos ao canal Politologia, um canal totalmente dedicado à ciência política. No vídeo de hoje eu falarei sobre algumas obras que são indicadas para cientistas políticos iniciantes. Eu fiz uma crítica no vídeo anterior a esta obra de ciência política do Paulo Bonavides. Eu considero uma obra incompleta, de difícil compreensão, uma linguagem jurídica que não satisfaz aqueles estudantes iniciantes. Bom, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte eu falarei sobre obras conceituais, depois eu falarei um pouco sobre dicionários de ciência política e, em terceiro, eu vou indicar uma obra relacionada às abordagens da ciência política, ou seja, as interpretações dos fenômenos políticos. Inclusive, deixarei um bônus aqui neste vídeo, ok? Vamos começar com essa obra, A Política do Interior das Nações, do José Lapa Lombara. Desculpa se eu errar aqui a pronúncia do nome, mas é uma obra que, assim, me surpreendeu bastante. Eu pesquisei o preço, nós estamos no início de 2025, ela está custando R$70 na estante virtual e tem vários conceitos. Os conceitos são fáceis de você compreender, um português legal, né? Diferente dessa obra, que é um português muito jurídico, cheio de conjunções, inclusive equivocadas, mas enfim. Então, os conceitos apresentados nesta obra, que fala sobre funções legislativas, administração pública, conceitos de nação, povo, ciência política, fala sobre a etimologia das palavras, traz reflexões sobre os termos da ciência política. Isso é muito importante. Não adianta nada ficar explicando a história da ciência política sem dizer a etimologia das palavras, qual é o contexto que as palavras estão sendo utilizadas, porque, por exemplo, a palavra democracia ela é utilizada de diversas maneiras em diversos locais, então depende do espaço, do tempo, e nós temos que saber colocar os termos na maneira correta, ok? Então, essa é uma obra conceitual, beleza? Infelizmente, eu não conheço no Brasil uma obra de ciência política, um manual de ciência política que esteja tão completo. Eu pesquisei vários, infelizmente não encontrei. Então, quando eu quero verificar alguma coisa de ciência política, algum conceito, né, vamos dizer assim, eu olho o site do Gianfranco Pasquino e o Giovanni Sartori, que aí são autores italianos. E também eu pesquiso no site da UBA, de Ciência Política, na Argentina. Eu vou deixar os links aqui abaixo, tá? Podem ficar tranquilos. E, ok, beleza. Essas são as obras conceituais que eu tiro as referências para eu estudar. Agora eu vou falar sobre os dicionários de ciência política. O primeiro dicionário de ciência política que eu adquiri, na época eu adquiri em 2020, ele custou, feito pela UNB, do Norberto Bobbio e o Gianfranco Pasquino. São autores italianos, né? Isso é bem interessante, e tem vários autores também. É uma obra que agrupa vários artigos de autores, muito legal. Eu estava falando sobre o preço dele. Ele custou R$25, foram os 2 dicionários. Opa, vamos lá. Opa, aqui são 2 volumes e hoje eu infelizmente verifiquei que custam as 2 obras juntas R$320. Espero que a edição esteja um pouquinho melhor, porque eu vou até mostrar aqui, a letrinha é muito pequena. Letrinha, vejam. Uma letra muito pequena, mas o conteúdo é um conteúdo que vale a pena. Não é igual aquela obra no Brasil. E eu também tenho esse dicionário aqui que eu adquiri, o dicionário do Centro Dom Bosco.
do João Pedro Galvão de Souza, um filósofo político excelente, uma edição muito boa. Eu não me recordo o preço, não cheguei a olhar, mas é uma edição bem interessante, vale a pena. Eu também tenho uma obra do Dicionário do Voto, que eu também comprei. Essa obra eu não vi o preço, mas eu posso deixar o link aqui abaixo. Mas é uma obra bem interessante. Eu tenho as outras obras de democracia, que aí são temas mais específicos, mas que também ajudam a entender os conceitos de regimes políticos, de formas de Estado, sistemas de governo, as várias classificações, que são utilizadas pelos vários autores, que existem diferença nas classificações dos autores. Ok, então sobre dicionários, o dicionário infelizmente estão muito caros, mas pode ser que alguém se interesse. A terceira obra que eu vou deixar aqui é uma obra sobre análise do fenômeno político. É uma obra em espanhol do André Casas. Ele fez a edição, mas tem vários autores na Universidade Javeriana, na Colômbia. Então, assim, é uma obra muito boa. É um livro, assim, sensacional. É um livro gratuito, em espanhol, mas de fácil compreensão. Muito mais fácil que um livro com termos jurídicos. E ele faz várias referências, ou seja, é um livro para você aprender a interpretar os fenômenos políticos. Tem mais de 22 abordagens, eles chamam de enfoques. Então, são as dimensões, os aspectos, como você vai analisar um fenômeno político, se é uma forma jurídica, se é uma forma filosófica, sociológica, marxista, feminista, psicológica. Então, você vai conhecer as formas de interpretação. Porque muitas vezes nós vemos um jornalista ou um cientista político tentando analisar um fenômeno político na televisão e ele não consegue compreender as diversas maneiras de se interpretar aquele fenômeno. E muitas vezes eles utilizam só a maneira sociológica, filosófica, mas do ponto de vista jurídico não faz sentido nenhum. Então, é importante que o cientista político ele tenha noção do todo, das formas de interpretação. Então é isso. Eu vou deixar todos os links aqui abaixo, para facilitar. E caso vocês tenham alguma dúvida, nós podemos trocar ideias sobre ciência política. Grande abraço a todos.